Olá pessoal, chegamos ao 8º episódio da segunda temporada do programa Olhares Juvenis. Meu nome é Felipe Davi, eu faço parte da equipe de redação da Flâmula Juvenil, que é a revista que a Igreja Metodista prepara para os adolescentes, e é uma alegria podermos, mais uma vez, chegar a esse programa para poder conversar sobre temas tão relevantes, e não só conversar, mas poder receber uma galera aqui, juvenis, adolescentes, que vêm preparados para colocarem seu ponto de vista, seus olhares, como o próprio nome do programa sugere, a respeito de tantos temas importantes para a nossa jornada cristã. Nesta temporada, estamos conversando sobre temas relacionados às lições da revista Flâmula Juvenil Conectou, lançamento deste segundo semestre de 2021 pela editora Angular. E o tema da nossa conversa hoje é Me Ver Como Deus Vê, baseado no texto, no Salmo de número 139. E para darmos início a essa conversa, eu tenho a alegria de receber a Isabela, que é da 8ª região, ela faz parte da Federação de Juvenis da sua região, no cargo de secretária de comunicação. Isabela, uma alegria te receber, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de participar aqui e vai ser uma bênção. E para completar o nosso time, eu tenho a alegria de convidar o João Marcos, que é presidente da Federação Metodista de Juvenis da 6ª região. João, seja bem-vindo, cara. Obrigado, muito bom estar aqui, muito bom fazer isso com vocês, um prazer. Tamo junto aí, galera. É isso aí. É isso aí. Como eu já adiantei, nossa conversa hoje, o tema da nossa conversa é Me Ver Como Deus Vê, baseado no texto, no Salmo de número 139. Você que acompanha o nosso projeto sabe que nós não temos o costume de ler o texto bíblico aqui, mas incentivamos que você faça a leitura na sua casa, dá um pause aí nesse episódio, leia o texto que você vai conseguir entender ainda mais aquilo que nós estamos conversando e qual caminho vamos seguir nesse episódio. Mas, diante desse texto bíblico, eu queria saber de você, Isa, o que você destacaria, o que te chamou a atenção na hora que você fez a leitura do Salmo 139? Eu acho que o que é mais interessante nesse salmo é como ele fala da onisciência de Deus. Então, a forma como Deus está presente em todos os lugares e também como ele sabe de todas as coisas. E como ele nos conhece, inclusive, profundamente. Então, dentre todos os lugares, ele pode estar do nosso lado, dentre todas as coisas que ele sabe, ele pode conhecer a gente desde da nossa criação, E ele está com a gente sempre, e acho que sabendo como Deus nos vê, a gente entende muito sobre a nossa identidade também. Então, para mim, nesse texto, a gente aprende tanto sobre características de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, mas a gente também entende sobre a nossa identidade como filhos de Deus. E para você, João, tem algo no texto bíblico que te chama a atenção, que você gostaria de destacar? Eu acho que o que me chama mais atenção é o cuidado de Deus, sabe? De ele poder saber todas as coisas, ele tem a onisciência, tem a onipotência, e ele escolhe estar com a gente em todos os momentos, ele escolhe nunca abandonar a gente. Eu acho isso muito maravilhoso, sinto muito amor quando eu penso nisso, de Deus está comigo, não tem como eu fugir da presença de Deus. E isso é muito amor para a gente poder imaginar, para o nosso cérebro conseguir compreender o que é esse amor de Deus. É algo que me chama a atenção nesse texto, é até o maravilhamento que o salmista fica ao se dar conta que Deus, a forma como Deus nos criou, Ele diz, graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhosa eu fui criado. E aí, dentro disso, dessa perspectiva, desse olhar de Deus sobre nós, passarmos a enxergar, a exercitar isso, olhar para a gente, nos enxergar como Deus nos vê, eu queria saber de você, João, se autovalorizar, cara, é um desafio? E por quê? Eu acho que sim, é um desafio se autovalorizar, mas não deveria ser, mas é um auto desafio porque as características que temos
em nós, a gente se acostuma com elas, nós recebemos o dom de Deus, achamos que isso é comum, nós achamos que o que temos é só mais alguma coisa, nós não damos o valor que deveríamos dar para essas coisas, sendo que muitas vezes a gente tem que olhar para nós, saber que nós somos filhos de Deus, né? Saber qual que é a perspectiva, saber olhar realmente para quem a gente é. É difícil fazer isso, é difícil fazer essa autoanálise, porque muitas vezes tendemos a nos rebaixar, tendemos a sempre achar que o que a gente já tem não é bom, a gente sempre tem que ter outra coisa, sempre tem que ter mais coisas, e ficamos nessa de ficar se rebaixando, de ficar não se valorizando da forma como Deus nos valoriza. E aí, João, quando você fala isso sobre a gente se rebaixar, né, a gente sempre achar que falta algo, para a gente achar que falta algo, sempre a gente precisa ter um ponto de parâmetro, né? Ou seja, a gente começa a se comparar as nossas vidas. E aí eu queria ouvir tanto de você, João, o que você acha disso? Assim, as comparações que a gente faz entre nós e as outras pessoas, você acha mesmo que ela nos atrapalha a gente auto se enxergar? Eu acho que atrapalha muito, no sentido de as pessoas que nós estamos vendo não é a gente, ela não passa pela mesma dificuldade que nós não passamos pelas mesmas dificuldades que ela, ou os privilégios que temos não são os mesmos privilégios delas, né? E a gente tem que entender que cada um é diferente do outro, cada um tem as suas próprias características, cada um tem os seus próprios defeitos, próprios acertos, e a gente tem que se valorizar o que Deus nos deu, valorizar o amor que Deus tem pra gente, não ficar se rebaixando, não ficar se achando que as outras pessoas são melhores só porque é outra pessoa, porque muitas vezes você tem uma coisa que é sua, uma característica individual que pertence a você, mas você não dá o devido valor a isso porque você já se acostumou com isso. E o outro tem alguma coisa diferente, você sempre fica olhando, né? Aquele estado de a grama do vizinho ser sempre mais verde. E para você, Isabela, como que a gente lida com esse processo de comparação entre quem nós somos e quem as outras pessoas são? Eu acho que, principalmente para a gente que é jovem, né, é um momento muito difícil, porque a gente ainda está aprendendo sobre tudo, sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, né? E é um momento também que as nossas inseguranças, elas são muito exploradas pelas redes sociais, pela mídia, pelas outras pessoas, né? Então, eu acho que acaba sendo inevitável, assim, se comparar, mas também é muito perigoso, né? Porque quando a gente se compara, a gente sempre vê o que as outras pessoas têm que a gente não tem. Então, além de se tornar, às vezes, uma pessoa ingrata, que não consegue enxergar as próprias qualidades, né? A gente também se perde nisso, né? Porque nem todo mundo. A gente tem as partes boas, né? De nós mesmos e temos as partes ruins. E isso é um equilíbrio, né? Quando a gente só vê as partes ruins, ou seja, as partes que faltam na gente, mas que outras pessoas têm, a gente não tem esse equilíbrio, né? E é importante ter uma autoimagem razoável de si mesmo para a gente poder melhorar e ter uma análise assim mais verdadeira, né, sobre quem nós somos e como a gente pode melhorar. Então, eu acho que é muito importante refletir sobre quanto a gente está se comparando e até que ponto isso é saudável, né? E você toca no ponto aí da questão das redes sociais, né? Quando essa comparação acontece nesse contexto, é ainda mais desafiador, porque muitas vezes a gente compara a nossa vida real com uma vida maquiada da pessoa, porque a gente acaba que a gente não posta tudo nas mídias sociais. E não tem que postar mesmo, né? O que a gente coloca nas mídias sociais muitas vezes é um filtro ou um recorte da nossa vida. O que vocês acham sobre isso, assim? Começando por você, Isabela. Eu acho que, nossa, é muito verdade isso que você falou, né? Acaba sendo desproporcional, né? A gente compara a nossa vida toda só com uma parte da pessoa, de alguém, né? De algum famoso, sei lá, que seja uma pessoa que a gente gostaria de ser mais parecida. Ou então a gente compara uma parte que é real da nossa vida com uma parte que
é disfarçada ou nem é 100% verdade mesmo da vida de outra pessoa, como você falou. Então, acho que é bem desproporcional mesmo. Eu acho muito complicado pensar nisso, porque ninguém nunca posta seu sofrimento na rede social, ninguém nunca posta os boletos que tem que pagar ou as provas que está passando. E quando a gente olha para a gente mesmo, nós vemos todas as lutas, vemos tudo que estamos passando, vemos as dificuldades que estão acontecendo e pensamos, nossa, mas essa pessoa está tão feliz, essa pessoa está nesse momento e por que eu estou sofrendo? Mas na verdade a gente não sabe se ela está sofrendo ou se ela está realmente feliz. Então a comparação é totalmente desigual e ela não deveria ser feita, né? A lição também nos ajuda a pensar sobre a necessidade de nós nos enxergarmos como Deus nos vê. E aí eu queria te perguntar, João, como Deus nos vê? O que a lição nos ensina nessa perspectiva, sobre esse ponto de vista? Nesse ponto de vista, eu sempre lembro de uma música que fala: eu sou quem dizes que eu sou. E eu acho muito bonito porque eu sou filho de Deus, eu entendo isso, que Deus é meu pai, que eu aceitei Jesus, né? Então eu sou filho de Deus. E mesmo sendo um pecador, mesmo sabendo que eu sou um pecador, e Deus também sabe disso, mas ele não me vê assim, ele me vê como o próprio filho, me vê como a pessoa que ele criou e a pessoa que ele sempre cuidou e sempre teve do meu lado. Então, Deus me enxerga como um filho e eu acho isso muito, muito bonito. Eu concordo bastante com o João quando ele fala isso. Eu acho que Deus nos vê da forma mais amorosa possível, né? Ele conhece tudo sobre a gente, conhece as coisas que a gente é boa, as coisas que a gente é ruim, conhece os nossos erros, os nossos acertos, mas ainda assim ele enxerga a gente como criação dele e nos ama de uma forma incondicional. Então, eu acredito, eu tenho certeza que Deus nos vê de uma forma muito amorosa e cheia de misericórdia. E diante de tudo isso que nós conversamos aqui, o que essa lição traz de desafio para quem é juvenil? Isabela, se você pudesse citar alguma coisa. Eu acho que o maior desafio que essa lição traz para a gente é propor que a gente seja mais gentil com a gente mesmo, sabe? Diminuir as comparações e tentar enxergar a gente como Deus nos vê. Particularmente, eu acho que esse realmente é um desafio, porque como a gente falou, a gente está sempre se comparando, e isso já é meio que um hábito ou uma parte da nossa cultura, né? Então, eu acho que isso é uma coisa difícil de romper, mas que a gente precisa se esforçar para fazer. Eu creio que nessa época a gente descobre muitas coisas sobre os outros, sabe? A gente começa a olhar que as pessoas são diferentes e analisar a individualidade dos outros. A gente começa a perceber a pessoa popular da escola, quem é mais inteligente que você, quem pratica o esporte é melhor. E você, às vezes, quer ser essa pessoa, né? Que a gente falou naquela hora da comparação. E Deus não nos vê assim, Deus não nos compara com outras pessoas. E é muito difícil separar isso. É muito difícil olhar para a gente mesmo com o amor que Deus tem pela gente. E seria fundamental se a gente conseguisse fazer isso, e muito saudável analisar a gente da perspectiva que Deus nos vê. Isabela, João, que alegria poder ouvir vocês, aquilo que vocês trouxeram para a gente foi muito positivo. Saio daqui feliz daquilo que a gente conseguiu compartilhar. Eu queria dar a oportunidade para vocês se despedirem, trazer alguma palavra aí de encerramento, começando por vocês, Isabela. De novo, eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite. Eu acho que a escola dominical é uma parte muito importante da igreja e essas lições trazem reflexões muito interessantes, né, principalmente para os jovens. E eu quero agradecer mesmo por terem me convidado e também pelo empenho, né, em trazer essas lições. E, enfim, obrigada. E para você, João, deixar aí suas palavras finais. Também é só agradecimento. Muito, muito obrigado aí por ter convidado
por estar aqui de novo. É muito bom participar desse projeto e saber que tanta gente é alcançada com isso. É isso aí, o João e a Isabela estão se despedindo deste episódio, porque eles ainda marcam presença nessa temporada, nos episódios número 15 e número 21. Então, se você gostou desse papo, tenho certeza que você vai gostar também do que está vindo por aí. Como sempre, lembrar, se você quer se aprofundar na temática, naquilo que nós estamos conversando aqui nesta temporada, você precisa conhecer o nosso material, a Flâmula Juvenil Conectou, lançamento desse segundo semestre de 2021. Esse material vai ser excelente para o seu espaço de escola dominical, de discipulado ou outro ambiente de estudo bíblico que você tenha com a sua turma. Nós temos certeza que será um material extremamente abençoador para a sua vida e para a sua igreja, e você encontra ele no site da Angular Editora, tanto no formato físico, formato digital, com recursos para alunos, professores, e nós temos certeza que você vai gostar. Mais uma vez, a gente pode fazer esse conteúdo, essa conversa crescer ainda mais a partir do seu comentário. Então, deixe aqui a sua opinião, aquilo que você acha, o seu ponto de vista, o seu olhar também. Vai ser muito legal poder receber esse feedback de você, o seu ponto de vista daquilo que nós temos conversado. Então, faça isso, compartilhe esse programa com a sua turma, com os seus colegas, para que esse conteúdo chegue ainda mais longe. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a fazer com que esse material alcance outras pessoas. E no mais, você já sabe, eu espero você aqui no nosso próximo encontro. Até mais.